Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Areté, esse daqui é o canal Astrologia, Tarô e Afins e hoje eu vou dividir com vocês um pouquinho sobre a jornada do louco, os arcanos maiores do tarô. Vamos lá? Começando então com a carta do louco. A gente tem aqui uma figura, né, que parece despreocupada com a postura corporal, né, uma pessoa que está super tranquila com a vida, está carregando uma trouxinha bem leve, que simboliza despreocupação, desapego, a vontade de não carregar nada sobre as costas, de curtir a vida. Ele segura uma flor branca que vai simbolizar a pureza, a inocência, a ingenuidade. É, ele tem ele tá aqui andando sem prestar atenção que na frente tem um penhasco, o cachorro tá latindo, avisando, e ele tá lá despreocupado, ele só tá se importando com a aventura, né? Então no coração dele a única coisa que tem agora é essa coisa da aventura. Eu quero me aventurar, eu quero curtir, eu quero aproveitar a minha vida, eu quero partir para uma nova jornada. Então, é um arcano de ousadia. Então, aqui é o início da jornada, né? É o personagem que vai passar por todos os outros arcanos maiores, né? E ele vai crescer, ele vai amadurecer. Então, aqui é uma figura bem jovem, cheia de leveza, alegria, inocência, ingenuidade, cheia daquela coisa da aventura no coração e que precisa crescer. E aí ele vai encontrar vários arcanos no meio do caminho que vão ajudá-lo nesse crescimento e nessa evolução pessoal, né? Então o louco representa a gente na jornada da vida, né? Em busca de crescimento, em busca de conquistas, em busca de evolução espiritual, material, tudo, né? Então é isso, pessoal. Então o louco começa a jornada, abre a jornada, se atira nesse penhasco e encontra a figura do mago, né? Que é uma figura assim de energia masculina, energia yang. Então é aquela figura da vontade. Então o louco, ele nasce, né? Ele nasce no zero, caótico, sem saber para onde vai. E aí a primeira figura que ele encontra é a figura do mago, a figura daquele que tem habilidade de lidar com todos os elementos, né? Água, terra, fogo e ar. E ele é capaz de manifestar a sua vontade aqui na Terra. Então o louco aprende que ele é capaz de manifestar a vontade divina na Terra, que ele tem talentos, que ele é capaz de fazer muitas coisas, né? Então ele tem esse contato com esse pai cósmico dele, com esse pai divino, que enche ele de autoconfiança e coragem para seguir em frente nos seus projetos, né? Então aqui ele começa a ter noção de quem ele é e do poder que ele tem. O próximo arcano é o arcano da sacerdotisa, o arcano 2, o arcano feminino, um arcano lunar, que vai representar a mãe divina, a mãe cósmica. E ele encontra essa mãe que fala assim para ele: calma, onde é que você vai com tanta pressa? Ah, mãe, mas eu tenho talentos, eu tenho isso, eu posso manifestar a minha realidade, eu posso eu tenho o mesmo poder de Deus dentro de mim, o mesmo poder de manifestação, então agora eu posso fazer o que eu quero da minha vida. E a sacerdotisa fala: calma, não é bem assim. Não basta você lidar com os seus talentos, não, quer dizer, não basta você ter talentos, não basta você ter vontade, você tem também que parar e planejar, que parar e refletir, estudar um pouco mais as situações, né? Ela tem um livro sobre a perna dela. Você tem que estudar, refletir mais onde você quer chegar e não ir desembestado sem objetivo, sem ter um objetivo certo de onde você quer chegar. Você tem que saber que esse mundo é cheio de polaridades, então existe o bem e o mal. Você tem que lidar com os seus conteúdos inconscientes, com a sua consciência, você tem que equilibrar tudo isso com sabedoria para seguir a sua intuição, representada aqui pela lua, lidar com as suas emoções, dominar o seu universo emocional, porque o louco até agora ele tá muito no masculino, né? Eu vou, eu faço, eu aconteço, eu ouso, eu tenho talentos. E aqui a sacerdotisa fala para ele: calma, você também tem que conhecer o seu universo emocional. Sem esse controle, você não chega a lugar nenhum. E aí depois ele encontra a figura, ele segue viagem e ele encontra a figura da mãe terrena, da imperatriz, né? Aquele símbolo da abundância,
a mãe natureza, e aí ele percebe que ele tem acolhimento, que ele tem aquela energia do acolhimento, da afetividade, aquele colo de mãe, e ele percebe que essa energia feminina, né, da imperatriz, junto com a energia masculina que ela tem, né, do 3, do número 3, que é o número da criatividade, ela tem o poder de criar a realidade dela. Então ela equilibrou o masculino e o feminino dentro dela, né? Tanto que ela é representada grávida, então ela é uma figura feminina que teve o contato com o masculino, ficou grávida e algo vai nascer. Então essa é a criatividade da imperatriz. Algo vai nascer e algo é fértil, ela é abundante, assim como a mãe natureza, como as mães. Por isso que a abundância está muito ligado com a energia feminina e com a energia da mãe também na metafísica, né? Tem a ver muito com o nosso segundo chakra, o chakra sexual, aquele que tem a corzinha laranja, que tem a ver com a nossa mãe também, tá? Então a energia da imperatriz ela está muito ligada a esse poder fértil, essa criatividade, esse poder de criar na matéria, né? Aqui a gente tem até um símbolo de Vênus, que é essa bênção, esse poder material, essa coisa de conseguir ter dinheiro, de conseguir fazer as coisas na vida. E aí o louco continua a jornada, e aí ele percebe que a vida não é só festa, só acolhimento, só progredir, só criatividade, que também precisa planejar, organizar e trabalhar muito para conquistar aquilo que você quer. Então aqui ele tem a figura do pai terreno, que ensina para ele todas essas coisas. Olha, você precisa também se organizar melhor, você precisa planejar aquilo que você quer. Não basta você ter um monte de ideia, ter criatividade e ser desorganizado naquilo que você faz. Então, aqui é o primeiro limite, né? Que é colocado para o louco. Então, é colocado o limite, assim, da própria Terra, da própria matéria, o número 4 do quadrado, aquele limite que a matéria faz na nossa vida, né? Então, você tem que aprender a lidar com a matéria, aprender a lidar com o mundo material, né? E aí, ele tem também um aprendizado. Aí o louco vai crescendo um pouquinho, né? Então ele teve as influências do pai divino, da mãe divina, da mãe terrena, do pai terreno. E aí ele vai para a escola e ele vai aprender a lidar, a viver, a conviver em sociedade. Ele tem o contato com o professor, ele tem contato com o padre, com o líder espiritual. Ele começa a entender como é que aquela sociedade também funciona, né? E ele vê que ele precisa se conectar com Deus, né? Que ele precisa rezar, que ele precisa ter uma fé, que ele precisa ter uma religião, que ele precisa estudar, ele precisa aprender, ele precisa ir para a escola. E aí é o contato que o louco tem com a sociedade. Depois o louco continua crescendo, fica adolescente e se apaixona pela primeira vez. E aí ele fica louco de amor, né? Muito apaixonado, e aí é aquele momento que ele não sabe se ele casa ou compra uma bicicleta. Então é aquele momento que ele sabe que ele tem que crescer, que ele tem que assumir novas responsabilidades, né? Se ele for, por exemplo, casar, ou ele pode ficar naquela vida dele, naquela zona de conforto e continuar levando a vida do jeito que ele sempre quis, né? Do jeito leve, do jeito sem muito compromisso. Então esse é um momento de escolha. Ele vai escolher entre crescer através do amor, ou ele vai escolher ficar onde ele tá. E aí ele escolhe crescer, né? E aí ele vai em frente e ele aprende que ele tem que lutar na vida, que ele tem que dominar o ego dele, que ele tem que dominar a luz e sombra na vida dele, que ele tem que dominar consciente e inconsciente, ele tem que dominar instinto e razão, emoção e razão, o lado racional com o emocional, que ele tem as rédeas da vida dele. E aí, quando ele tem esse domínio, ele se acha a última bolacha do pacote e acaba que ele passa dos limites um pouco, né? E aí vem a carta da justiça e fala assim para ele: olha, cuidado, não pode, você não pode, né, ultrapassar o limite de velocidade, senão você vai levar uma multa. Se você atropelar alguém, você pode ser preso. Então vem a carta da justiça e coloca para ele as leis da vida, né? Que a gente tem que respeitar. Que a gente está sob determinadas regras, que a gente tem que olhar para elas, que a gente tem que obedecer. E aí, nisso, ele acaba crescendo, ele acaba amadurecendo,
E aí ele percebe uma necessidade de se voltar para dentro de si mesmo e se conhecer melhor. Aí ele fica maduro, ele começa a se afastar um pouco das coisas mundanas, das festas, dos bares, da vida, porque ele precisa se conhecer melhor. Ele precisa meditar, ele precisa ler livros, ele precisa rezar, ele precisa olhar para dentro de si mesmo, né? E ver quem realmente ele é. Ele precisa acordar para si mesmo. E aí ele acorda e aí a vida dele dá uma reviravolta, novas mudanças acontecem, ele é chamado de novo para uma mudança, ele é chamado para novos desafios. E aí ele segue, e aí ele vai, né? Ele aceita as mudanças, ele aceita esses novos desafios. Ele aprendeu a olhar para si mesmo, então ele aprende que ele tem que controlar o mundo das sombras dele, os instintos dele, que nem tudo que ele quer ele pode fazer. Então ele passa a ter domínio sobre si mesmo, sobre suas vontades, sobre sua raiva, seus ímpetos, sua reatividade, né? Então a força é aquele momento ele aprende a lidar com o seu animal interno, com a sua fera interior. Aí ele aprende também que tem momentos na vida que por mais que você seja forte, por mais que você controle as coisas, por mais que você tenha o controle da situação, as rédeas da sua vida, a vontade de lutar e vencer que tem no carro, tem momentos que a vida fala não, olha, agora não, agora você tem que dar mais uma parada, agora você tem que aprender que a vida também é aceitar os limites, acertar as circunstâncias, que nem tudo a gente pode conquistar, que tem coisas que a gente não vai ter nessa vida e tá tudo bem. Então é você ter uma nova visão de mundo, é você perceber que você pode ser feliz sem ter aquele carro do ano, sem morar numa mansão, que você pode ser feliz simplesmente com quem você se volta para a sua essência. O louco aprende que o sofrimento traz também uma nova visão de mundo, né? E aí ele precisa sair dessa situação de estagnação, ele precisa se recuperar disso, e para isso ele precisa deixar a bagagem mais leve, ele precisa então se transformar e desapegar daquilo que não serve mais para a jornada, né? Isso causa dor, porque ele tá apegado a tudo aquilo ainda, as coisas velhas, e ele precisa largar tudo para que ele renove a vida dele, para que um novo tempo nasça, né? Olha o sol aqui nascendo, e que ele possa viver uma nova vida. E para isso algumas coisas têm que morrer, para dar espaço para coisas novas. E aí ele aprende a equilibrar, né? Razão, emoção, ele aprende a ter paciência com a vida, ele aprende que a vida não é do jeito que a gente quer e mesmo assim a gente tem que ser grato, a gente tem que cultivar o equilíbrio interior, a gente tem que cultivar a harmonia, que a gente é responsável pelo nosso próprio bem-estar, e aí a gente fica naquela harmonia, naquela paz, naquele equilíbrio. Só que como a gente é humano, de vez em quando a gente percebe que algumas coisas do mundo material ainda nos escravizam, que a gente ainda está preso em algumas coisas, que a gente ainda tem mais peso extra que a gente precisa desapegar e que a gente resolveu dar um migué na vida e continuar carregando. E quando a gente continua carregando coisas que não eram mais para carregar, a gente se iludiu, a gente apegou, a gente ficou escravo dos nossos desejos. E aí vem Deus, vem a vida e fala: olha, já que eu dei a chance de você desapegar, você não quis, né? Tem coisas que você ainda ficou agarrado, você quis se iludir, então eu vou tomar. Você vai perder. Na marra agora, você teve a escolha, você não quis largar, então agora eu vou tirar, porque você precisa crescer, você precisa aprender, você precisa despertar. E aí aí ele desperta, tem muita dor, chora, se desespera, passa um tempo, e ele volta, e ele vê que ele é capaz de reconstruir tudo de novo, ele tem uma essência divina que ele vai conseguir manifestar de novo coisas mais verdadeiras para a vida dele, ele volta a ter fé, ele volta a ter esperança em tudo. Então depois da tempestade vem a bonança, mas ele percebe que ele precisa ainda ir mais para dentro de si,
e enfrentar os seus medos, aquilo que lá no louco ele achou que ele nem tinha. Então ele precisa se voltar para dentro e ver que alguns medos ainda estão ali nessa alma, que algumas coisas do passado ainda assombram a vida dele e ele precisa transmutar tudo isso, ele precisa transmutar essas emoções para que ele se ilumine, para que ele tenha mais consciência de tudo, para que ele realmente se realize não só no mundo material, mas como indivíduo, como pessoa, que ele se sinta pleno, né? E aí, aqui no julgamento é um momento que ele olha para trás, então ele tomou consciência, ele passou por muita dor, ele teve uma nova visão de mundo, ele aprendeu sobre as leis da vida, sobre os limites, sobre ter que planejar as coisas, sobre o poder criativo que ele tem, o poder de manifestar o que ele quer. E aí ele chegou aqui no Arcano 20 e ele olha para trás e ele percebe o quanto ele aprendeu, o quanto ele cresceu, ele reavalia a própria vida e percebe o quanto ele está aberto para viver uma vida nova. Então ele fecha esse ciclo todo com sucesso e ele está pronto para recomeçar tudo de novo no Arcano Zero no Louco. Lá vai ele para uma nova jornada. E é isso, pessoal. Fico por aqui. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.